Te chateou o quanto o Michael foi injustiçado, assim, no final da vida dele, depois de você ver o filme, assim? É um negócio punk ali, né? Eu tive uma revelação com aquele filme. Porque é engraçado, né? Até principalmente como psicanalista, eu acho aquele filme extremamente psicanalítico, porque ele vai falar sobre a origem das dores. Totalmente, ele vai falar sobre a origem das dores. E aí eu entendi ele 100%. Eu entendi muito, muito. De tudo. De todas as decisões, de cada comportamento, de cada... Essa cobrança de ser bom, né? Eu preciso ser o melhor. As fichas pra mim caíram, assim, as peças encaixaram 100%. Aquilo lá é muito pesado, eu fiquei muito chateada. A maioria das pessoas saem do cinema brincando, rindo, eu saí muito mexida. Muito mexida. Eu tava vendo depois a história dele, e isso é interessante, né? Porque ele ficou muito rico, e aí ele perdeu toda a fortuna dele naquele processo ali, né? Ele entregou uma grana lascada pro pai do menino pra... Ele queria encerrar o processo, né? Tanto que não foi julgado. O cara se retirou do processo e acabou ali, anulou, né? Ele pagou para que isso acontecesse. E aí, depois que ele morreu, fizeram a autópsia do corpo dele para saber qual motivo que ele tinha morrido e viu que ele não tinha feito a circuncisão. E no depoimento do menino, o menino descreve os órgãos genitais do Michael e fala que ele era circuncidado. Circuncidado, não sei como fala. Mas fala que ele tinha feito a circuncisão, sabe? Ou seja, o relato era mentiroso e com a autópsia era uma prova suficiente pra ver que o Mike nunca tinha abusado do menino, que o menino nunca tinha. E é tão engraçado aquele filme, porque aquele filme quebra a quarta dimensão, né? Ele chama a gente pra dentro do filme, porque o filme vem numa ascensão, aí tem o show final com os Jackson's 5 e o filme acaba. Eu não vi o filme, tá? Spoiler, vários spoilers. E o filme acaba. Mas spoiler de algo que já como se ele lá, dissesse assim, ó, a partir de agora é o que você conhece. A partir de agora é o que você viu. Eu queria te contar o que você não viu. A partir de agora é o que você viu. Porque a hora que o filme tá numa ascensão, tanto que a gente tem uma sensação de ejaculação precoce, você fala... Porque aí o cinema acende, você fala, uai, acabou? Então... O filme, ele quebra essa quarta dimensão, porque ele te chama pra dentro do filme. É como se eu tive essa sensação nítida, assim, de dizendo assim, ó, a partir de agora é só o que você já sabe mesmo. Agora não tem mais nada pra acrescentar, não. Agora é com você mesmo. Só queria te contar o que você não sabia. Agora, julga. Vai embora pra sua casa agora e julga. Pesado. Pesadíssimo aquele filme. Eu ia ver hoje, mas... Robertinho, para de graça, velho. Para de graça. Muita gente assistiu o vídeo que eu postei na página e falou assim, agora eu vou assistir. Muita gente assistiu o meu vídeo e falou, agora eu vou assistir, porque eu vi você fazendo um vídeo falando sobre isso. Muita gente não queria assistir e falou, não, eu vou assistir baseado nessa sua análise. Porque realmente quando você vai assistir com outro olhar, é diferente. Eu ia falar isso, se eu for assistir o filme agora, eu tenho certeza você vai ver por outro. Que a minha percepção é muito mais, vamos falar assim, muito mais analítica. É bem mais profunda do que as cenas, né? Não, e é tão doido, é tanta coisa. Daria um podcast sobre aquele filme. Com certeza. A fissura que ele tem por animais, gente. Ah, tá. Ele tinha um zoológico na casa dele e tudo mais, né? Mas a experiência dele com o humano era muito ruim desde muito cedo, né? Aí você entende aquela frase de pessoas que dizem assim, eu amo os animais, eu prefiro ficar com bicho do que com gente. A experiência dele com o ser humano, ela foi muito ruim desde muito cedo. O primeiro ser humano que você conhece é seu pai e sua mãe. Se o primeiro ser humano que você conhece é um ser humano extremamente perverso, você quer mesmo é se relacionar com um bicho, não quer saber de gente. Aí ele tinha cobra, ele tinha macaco, ele tinha girafa, ele tinha... E aí lá em Neverland também, né? Tinha um zoológico inteiro. A experiência dele com gente... E ele fala isso, num dado momento ele fala... Alguém pergunta se ele não namorava, se ele não ia namorar. Ele fala, a minha experiência com gente é sempre muito ruim. E tu acha que todos foram vítimas ali? A mãe foi vítima também do pai. Até os filhos que não eram os astros ali da casa ali, também foram vítimas? Quem convive com um narcisista, todos são vítimas, porque todo mundo faz parte do enredo. O narcisista é tão perverso que ele monta um enredo e todo mundo participa do enredo. Olha então, que patológico. Quando você tem mais de um filho, você tem o filho de ouro, você tem o bode. No filme chega... Pronto, é isso. Dá pra ser... Eles mostram quem era o de ouro e quem era o bode ali ou não? Não entra nisso, mas assim, mostra... Mas mostra de certa forma, assim, quando os irmãos estão brincando, mostra assim, subliminarmente mostra.
Mas o narcisista, ele é danado demais, Ele é. porque ele cria um enredo e ele usa as pessoas de acordo com o enredo. Então, ele usava a mãe em relação aos filhos, ele usava os filhos em relação à mãe, ele usava um irmão em relação ao outro irmão, aí ele tinha um comportamento perto das pessoas quando queria nos estúdios para mostrar assim, minha família é uma família feliz, nós somos unidos, nós estamos preocupados com o interesse um do outro, e todo mundo tinha que performar de acordo com o enredo dele. Quem foi mais vítima ali, ele ou a mãe? O Michael ou a mãe? É, Acho que todos ali foram vítimas. então uma vítima maior Inclusive os ali, com irmãos, mais todos consequências, foram não? vítimas. Todo mundo. É isso que é ruim do. Que a mãe sofreu pra caralho, Não dá assim, pra né? medir a Só que dor, né? a mãe nunca conseguiu. Ela só consegue mesmo a hora que ele consegue. Que ela fala assim, ó, ele decidiu, daqui você não passa mais. Mas se ele não tivesse decidido, ela sempre ia permitir. É porque pro narcisista você não existe, você é parte de um enredo. Ele cria uma peça e ele determina personagens. E você tem que cumprir o personagem que ele desenhou pra você. Você não é uma pessoa, você é uma peça do enredo que ele criou. E ele vai movimentar essas peças. Ele não te vê, você não existe pra ele. Você é uma peça. Você conheceu muito o narcisista aí, depois dos seus milhões de seguidores? Eu conheci antes dos milhões. Não, tá, mas depois você Depois conheceu não. muito mais. Depois não. Eu tenho um amigo que ele tem umas frases maravilhosas. Ele é uma pessoa muito simples, mas ele tem umas frases maravilhosas. Outro dia ele brincou assim: André, você tá precisando de inimigos novos, porque até os velhos ficaram amigos. Depois dos milhões de seguidores, por incrível que pareça, não. Porque é incrível, assim, as pessoas, em geral, elas querem a gente muito bem. O narcisista, ele é alguém que tem um enredo muito próximo de você, né? E depois que você é de milhões, pouca gente se aproxima. Então fica mais difícil. É porque tem um narcisista, esse que organiza como vai ser o jogo, mas também tem um narcisista que é dependente. E esse procura se aproximar de você, né? Por mais que ele sabe que ele não vai ser o número 1, mas ele tá ali, ó, do seu lado ali. Parece que rola até uma dependência, assim, dele, assim. Não existe esse tipo. Você sabe por que é mais difícil pessoas com relevância serem vítimas de narcisista? Olha que curioso. Porque o narcisista, ele se alimenta da sua vulnerabilidade. E quando você vê alguém muito relevante, você tem a sensação, essa pessoa, poucas vulnerabilidades. Então eu vou me conectar onde? Porque o narcisista, ele se conecta numa vulnerabilidade sua. Ou financeira, ou emocional, ou espiritual, ou carência. Então ele te mapeia, ele tá ali com um fio, uma tomada. Aí ele fala, ele é carente de pai. Tum! Então ele te mapeia e ele procura esse seu lugar de conexão. Alguma vulnerabilidade sua. Quando a pessoa tem muita relevância, ela acaba se afastando, ela acaba não se expondo muito, isso fica muito mais difícil de achar. Então essa pessoa já não se expõe muito, já não se mostra muito, ela já tá meio que vacinada com tanta coisa, então é mais difícil. Então o narcisista também, ele é bem preguiçoso. Mas tu já Aliás, 95% dos narcisistas que eu conheço morrem de preguiça. Eles são preguiçosos. Preguiçosos para trabalhar, preguiçosos para assumir as coisas e preguiçosos para mapear as pessoas. Então ele quer uma vítima mais fácil. Essa mulher aí vai dar mais trabalho de eu mapear ela é mais safa. Até eu conseguir conectar nela, não, tem gente bem mais fácil para eu abusar aqui. Então eu vou em gente mais fácil. Mas muitas das vezes ele tenta fazer essa conexão puxando saco, né? Que tem o puxa-saco que... doutora Andréia isso, doutora Andréia Mas aí o puxa-saco, ele é puxa-saco, ele não é narcisista. Não? Não, o narcisista não usa essas armas simples assim, não. Essa arma aí, ela é muito, muito simplesinha pra ele. Ele não vai usar essa arma. A arma dele é a sua vulnerabilidade. Ele não vai chegar puxando saco, jamais. O puxa-saco é só puxa-saco mesmo. Isso é coisa de gente simples. Puxar saco é coisa de gente bem simples. O narcisista, ele é mais elaborado, ele vai por outras vias, assim. Talvez ele vá atuar na sua vaidade. Nossa, já tem muita relevância, você já pensou nisso. Talvez ele vai por essa via, assim. Mas ele não gosta desse tipo de trabalho, não. Meu irmão fala uma coisa e é muito certo. Ele fala assim, ele é policial militar. Coloca cerca elétrica na sua casa, sei o que eu falo, bom, mas vai evitar? Ele fala, não, mas o ladrão, ele tem preguiça, ele procura o mais fácil. Entre uma casa que tem cerca elétrica e uma casa que não tem cerca elétrica, ele vai na que não tem. Tem tantas que não tem. Então, não é que a cerca elétrica vai impedir, mas ela dificulta.
O narcisista, ele vai nisso também. Ele procura gente com menos cerca elétrica, gente com muita coiseira, ele não está disposto. Então, ele vai procurar pessoas muito vulneráveis financeiramente, pessoas muito vulneráveis emocionalmente, pessoas muito vulneráveis dentro de igrejas, são muito vítimas de narcisistas religiosos. Essa pessoa que tem medo do pecado, do inferno, de Deus não te aprova, Deus não te ama, porque ele já sacou, lá na sua casa você não é amado, então o que você tem aqui é Deus que te ama. E se eu coloco na sua cabeça que dependendo do que você fizer, Deus também não te ama, você não vai suportar isso, né? Então aqui eu te manipulo, aqui eu faço com você o que você quiser, com o que eu quiser. Porque você já tem uma figura paterna deteriorada, então eu preciso criar um Deus aqui que é meio que esse pai que tá te vigiando. Então, se você não fizer isso aqui, andar do jeito que eu quero, as coisas que eu quero, Deus não vai gostar de você. Então, o mecanismo dele, ele é bem... Caramba, velho. É muito louco como o narcisista gosta de ocupar essas posições também de líderes, né? Líderes religiosos, assim. Sempre. Pastor. Sempre. O que tem de Político. pastor narcisista, Sempre. político. Sempre. Ele sempre vai ocupar uma posição de liderança, até porque ele precisa dessa posição de liderança, ele precisa de relevância. A dor de alma do narcisista, a dor dele nasce por uma dor do abandono. Ele foi abandonado por alguma figura muito importante na infância dele. Não abandonado literal. Às vezes esse abandono ele não é físico, mas ele é emocional. Alguém muito importante. Você pode olhar para a história do narcisista. Não o validou, não o amou, o abandonou. Então ele tem essa dor de alma, então ele não quer ser abandonado de novo. Então ele vai insuflar o ego dele como se ele fosse muito importante, ele é muito líder, ele é muito grande e todos precisam de mim. Exatamente, para não ser abandonado de novo. Caramba. Pô, tem um superchat aqui, vamos ler? Não, vamos, eu queria ver só uma coisa, até porque a gente falou do Michael e eu queria entender se... Porque eu vi você falando também, eu vi você falando do filme do Michael, eu vi você falando do Neymar, né? Que é um jovem ali, tá na seleção... Dá pra falar alguma coisa do Neymar? Que é um jovem também brilhante, com muita cobrança, com muita responsabilidade. Eu tenho uma informação bacana do Neymar. Se quiser me ouvir também, eu queria falar. Pode falar. Até pra contribuir, assim, Claro, pra pergunta, não, né? Fala aí, Pra ó. pergunta, porque hoje eu vi isso, não sei se é verdade. Você que acompanha pode contribuir. Eu vi uma crítica pesada em relação ao Neymar, que na convocação aí da Copa, que o Cristiano Ronaldo, assim que ele foi convocado, ele postou no Instagram dele a lista dos convocados para a seleção de Portugal. O Messi, quando foi convocado, ele postou no Instagram dele a bandeira da Argentina. E o Neymar, quando foi convocado, ele postou no Instagram dele uma propaganda das Bets. Não sei. Enfim. Muita O povo visualização. pega demais no pé do Neymar, né? Postou mesmo? Olha aí, muita visualização. Não, sim, mas... São os nossos heróis, né? Os nossos heróis aí. O povo pega Eu não demais vou no cobrar, não vou cobrar no sem pé do saber. Neymar. O Não Neymar, ele, na verdade, ele catalisa a figura que todos nós vivemos, né? Dessa expectativa exacerbada, dessa cobrança exacerbada, dessa vivência que, quando ela é pública, ela acaba te adoecendo, assim. É um menino que desde muito cedo teve uma vivência pública extrema, assim. Isso foi, entre aspas, né? Bem entre aspas, corrompendo as próprias questões dele emocionais, o amadurecimento dele. Isso tudo foi ficando comprometido. Parece muito com aquela história do Michael Jackson. Eu tô com 50 anos e isso só não me adoece porque eu já tenho 50 porque eu vigio isso 24 horas por dia. Você imagina alguém que começou isso com 3 anos. O Michael Jackson falou isso, ele falou assim, as pessoas na escola não gostam de mim por quem eu sou, ninguém quer brincar comigo, eles querem brincar porque eles me pedem para cantar, eles me falam para eu falar sobre o show, eu só queria brincar como uma criança comum. Então, desde muito cedo, foi exposto a muita expectativa, e aí é claro que se eu com 50 tenho a chance de cair em muito erro, você imagina esse menino que lá atrás... Não tinha nem envergadura, nem sustentação emocional. Passou por toda essa exposição, essa fama, quando ainda nem o neocórtex estava amadurecido, o cérebro ainda não estava amadurecido, quando teve que tomar decisões, quando não estava pronto para tomar. Claro que ele vai carregar na vida adulta o peso disso tudo. É a mesma história do Michael Jackson. Aí quando você quando você olha para o avesso do bordado, aí você entende o bordado. Eu acho que o Neymar é a questão do avesso do bordado. Se você olhar todo o contexto de existência dele, você entende as decisões dele e o jeito que ele se comporta e as coisas que ele faz. E ainda tem o peso da expectativa, né? Eu não queria estar no lugar dele de jeito nenhum. Eu acho que o lugar da exposição, ele é um lugar muito pesado. Assim, eu digo
Se arrisque se você estiver pronto, porque o lugar da exposição, ele é um lugar extremamente pesado. Você imagina o Neymar, quantos milhões de pessoas nas redes sociais, o quanto ele é o tempo todo observado. Em qual lugar do mundo que o Neymar pode ficar à vontade? Nenhum. Isso adoece a gente. Você não tem um lugar que você pode ser você. Isso adoece. Eu vivo isso. Isso adoece. Precisa de existir algum lugar do mundo onde você não tem função. Aí a família depende, todo mundo depende. Tudo gira em torno da utilidade dele. Aí por isso que extravasa. Que faz essas coisas doidas, que manda levar a prostituta do Brasil para a França e dá aquele bafo, dá aquele rolo todo. Porque é o tal do ato falho. Espreme tanto que estoura e vira e mexe, tem um escândalo sobre ele, sobre a vida dele, porque isso vai se tornando patológico, assim, num nível que a pessoa realmente não suporta. Agora, diante dessa Copa, eu não queria estar na pele dele. Que é a última chance, foi convocado quase por um clamor popular, não sei se pelo técnico teria sido convocado, foi quase uma imposição popular. As pessoas comemoram mais a convocação do que a própria Copa, as pessoas comemoraram a convocação dele como se tivesse sido o Brasil no final. Tinha torcida, tinha criança com bandeira nas costas. Olha o peso que esse homem está levando nas costas dele. Qualquer coisa que ele fizer vai ser criticado. Se ele fizer bem, ele vai ser criticado. Se ele fizer ruim, vai ser criticado. Se ele cair, ele vai ser criticado. Se ele... Qualquer coisa. E aí, ali eu vejo os comportamentos dele, a vulnerabilidade dele. Porque ele é muito... Ao que me parece, não conheço, mas ao que me parece, talvez ele não tenha esse arcabouço emocional e psicológico para suportar e respirar. Porque o que acontece? E eu experimento isso no meu dia a dia todos os dias. Coisas que você responderia no mesmo minuto, eu preciso pensar 20 minutos. Porque eu sou uma figura pública. Eu já não posso mais responder como eu responderia. Então eu tenho que dar 2 passos para trás, respirar, pensar, ser mais intencional. E ele parece que não tem isso. Ele é muito visceral. Então acontece um trem com ele fica puto. A torcida fala um trem, ele vai pra dentro do vestiário xingando e falando e mostrando gesto. O homem tira ele errado, ele vem e esfrega na cara do... Essa impulsividade dele parece que depõe a favor de uma saúde mental pouco trabalhada, burilada. Mas eu entendo. No contexto que ele existiu, eu entendo totalmente. Eu olho para o contexto inteiro. E isso, para mim, vai ser um fator que... Nós vamos voltar aqui para falar sobre isso. Em algum momento dessa Copa, ele vai cometer um ato falho. Eu entendo hora que expulsarem ele, hora que alguém peitar ele, hora que ele tomar uma pernada mais... Ele vai fazer algo que todo mundo vai descer o cacete. Nossa, porque é muito não sei o quê, porque tomou cartão, porque xingou, porque brigou, porque saiu de si. Em algum momento vai acontecer um ato falho. É expectativa demais. A corda tá muito esticada. Quando a corda tá muito esticada... Ele já vai pra Copa com toda a carga. Falta só a carta para colocar em cima dele, você acha? É o camelo. Exatamente, tá faltando só a carta. Ele já vai com muito peso. Tá faltando só a carta pro camelo arriar. E ali é chave e fechadura. Porque diferente de outros, Ronaldos, pra trás e outros, de novo, é minha percepção de longe, ao que me parece, tinha um arcabouço emocional mais fortalecido. Eu tenho a sensação que o Neymar, nesse ponto, ele é frágil. Ele ainda reage como alguém reagiria numa situação... Ele é muito reativo, né? Forte mesmo, só o Romário. Depois do Romário, todos foram fracos. Ele é aquilo emocionalmente assim... falando. André, em tal situação... lembra que quando o Ronaldo desmaiou, né? Teve uma convulsão. Não suportou o peso, verdade. A gente conversou com o Juca falou vários problemas, que o pai e a mãe estavam separando, ele resolveu levar a família toda pra Copa, colocou tudo na mesma casa, tinha um jogador pegando a namorada dele na época, tava falando isso em todo lugar. Então o cara meio que surtou e explodiu ali no final. Gente, uma vez eu atendi um menino, ele era dessas escolinhas, e aí ele foi aprovado para a escolinha do Corinthians. Não sei se do Corinthians, São Paulo, de um time grande. Ele era da cidade pequena e ele foi aprovado para essas escolinhas do time grande. E ele tinha alguns comportamentos e o pai dele levou ele para terapia. Aí eu falei, por que o senhor trouxe? O menino tinha 14 anos. Ele falou assim, doutor, só sabe por que eu trouxe? Porque toda a nossa família depende do salário dele. Ele tá ganhando 8 mil por mês nessa escolinha. Nós não podemos correr o risco de dar errado lá, não.
Hoje a minha filha estuda por causa do irmão dela, hoje eu e minha esposa vivemos por causa do salário dele. Se der errado, nós estamos tudo ferrado, doutor. Moleque de 14 anos. Pode olhar, a família desses jogadores todos orbitam ao redor deles, da fortuna deles, da vida deles. É muito pesado, gente. Deus me livre. Não. Eu acho difícil uma pessoa ter saúde emocional diante desse contexto. E aí, numa situação de pressão, eu temo muito por ele, assim, e torço. Temo e torço, porque eu acho que todo mundo merece acertar. Claro. Tomara que dê muito certo, tomara que eu queime a língua, tomara que ele volte ovacionado, coroado, que ele faça muitos gols, que ele seja o destaque da Copa. Tomara isso tudo. A alegria dele é a alegria do Brasil, né, pô? Não tem como. Mas eu acho complexo. Eu tô achando que a corda ali tá indo muito tesa, muito apertada. E quando a corda tá muito apertada, qualquer coisinha rompe. Tá muito apertada a corda, é muita comemoração, é muito surto coletivo, é muito todo mundo no outro dia postando e comemorando, como se o Brasil tivesse ganhado o campeonato. André, é complicado demais conversar com você. Porque você é uma das pessoas que eu mais acredito, que eu confio, porque você fala sempre com alguma embasamento, né, real, de algum estudo, de alguma percepção, né? E aí, eu tava mais confiante, que eu vi um depoimento do Pelé, muito antigo, o Pelé falando que a sexta estrela viria de uma seleção desacreditada e quem ergueria a taça era um jogador do Santos. Ó! Cara, e tudo combina para que seja essa agora com o Neymar levantando a taça, né? Essa é a primeira vez que eu vou torcer mais pro Pelé do que pra você. Não, e eu torço muito, eu quero muito. Não, eu Todo entendo mundo isso, quer que ganhe, mano. eu entendo Não, isso. eu quero que o Brasil ganhe. Eu acho que a gente lógico, merece esse eu tipo sei. de alegria. Eu acho que o Brasil, ele é muito contaminado por clima de Copa. E nem tô falando que não vou ganhar, que não vai ganhar de forma nenhuma. Acho que mesmo com todo esse contexto do Neymar, ele tem chance de brilhar muito. A Tem, seleção ele é um tem craque. chance. Eu quero mais é que dê muito certo. Eu penso muito mais na saúde mental dele, tudo que ele deve estar vivendo, do que na seleção em si. Eu acho assim, o todo não pode sacrificar o indivíduo. Acho tão complicado o todo sacrificar o indivíduo. Então, assim, a empresa toda deu certo, mas a custo de quê? E a custo de quem? O Brasil venceu a Copa, maravilhoso. Mas qual foi o preço que ele vai ter que pagar para que isso aconteça? Eu acho pesado. Na última, ele já ficou muito ruim quando bateu aquele pênalti. Eu lembro dele chorando. Você imagina se dá alguma coisa errada agora? Eu, hein? Nas Copas anteriores ele já foi cobrado pra caramba também, né? Eu não queria estar no lugar dele de jeito nenhum. E, de novo, né? É aquela história. Fala sobre todos nós, né? É a síndrome do quase, né? O Neymar vive a síndrome do quase. E a síndrome do quase, ela nos adoece, assim. Eu quase fiz isso, eu quase casei com fulano, eu quase fui para aquele lugar, eu quase passei no vestibular. Esse quase... E eu acho que ele vive muito isso. E as pessoas cobram ele disso. Você foi um mega, você foi um ídolo, você fez tudo. Mas você não venceu a Copa do Mundo. Você fez tantos gols, mas você não levou o Brasil para um lugar de destaque. E aí nessa do quase, será que ele não está querendo preencher esse lugar? E se ele estiver querendo preencher esse lugar, isso é pesado para ele. Não tem saúde mental que suporte isso. Eu entendo, assim, que o Neymar, ele teve uma vida disfuncional, né? Uma família disfuncional. Várias cobranças, né? Começou muito cedo. É empresário, ele mas eu entendo também a hora que... Não é só... Eu entendo a hora que a população cobra dele, porque... Você sabe quanto seguidor que o Neymar tem hoje no Instagram dele? 500 milhões. 232 milhões de seguidores. O Instagram dele é tipo... 232 milhões. Ele tá entre os 10 maiores do mundo, não tá? Mano, é muita responsabilidade o cara conversar hoje nas redes. Você sabe disso, André. Você tem 6 milhões aí. Você bateu 6 milhões agora. Olha a responsa que tu tem. É muita. André tem muita responsabilidade. André tem mais pô. de 15 milhões somando Né? tudo. Então, né? assim, mais mano, de 15. a hora que o cara 232 milhões Não, é é muita convocado pra responsabilidade. Copa de um país. É o herói do país. Até o pessoal comentou aqui, ó. Na verdade, ele fez 3 postagens de bets depois, mano. Para. A hora que você é convocado entendi, ali, todo entendi. mundo vai pra sua rede social, vê, ué. O cara vai e farma com bet uma hora dessa. A gente tem que ter responsabilidade. Né? A Virgínia, não sei o que você viu lá que ela fez lá com a foto que ela postou também. Pô, tem responsabilidade. Né? A mulher namorou com um dos caras, o cara do mundo que é mais vítima de racismo hoje, foi o namorado dela. Então tem que ter responsabilidade nas postagens. A mulher tem 55 milhões de seguidores, né? Então, pô,
Tu vai pôr a cara na rede social, velho. É aquilo. Ó, você tem que pagar o responsa preço. também, né? Responsa também. Você tem E que segura pagar o preço. tranco aí, o que tu tá fazendo. É sobre isso. Ideia. E esse livro aqui? Esse livro é maravilhoso, já é best-seller. Ó, caramba. Vendeu horrores. Tá vendendo na Amazon, nessas Vende na plataformas Amazon, todas? Vende na Então Amazon. vou pôr o link aí também, pra quem quiser comprar. Vou colocar o link. E esse livro aí é uma no- delícia, ele parece um bate-papo comigo. É bem simples. Freud conversando com você? Não, parece um bate-papo comigo. Quando você lê, você vai ter a sensação que você está conversando comigo. É o meu jeito de conversar esse livro. Mas eu conversando com você Comigo, ou comigo. alguma pessoa Não. conversando? Você conversando, Eu você vai ter a conversando com sensação que você. você está conversando comigo. Em vez, porque quando Freud fez o que ele fez, a grande maioria das pessoas não entende o que ele estava falando. Mas eu Exatamente. entendo o que a Andrea fala. Então, se você Exatamente. quer saber o que o Freud falou isso. de uma forma que a gente Freud entende, explica. E eu a traduzo. Andrea, Eu traduzo. a Andrea explica isso pra aí. gente. É isso aí. Caramba, velho. Então aí eu explico, por legal. exemplo, sobre trauma de mãe, por que a mãe é o grande problema, tudo de uma forma muito simples. Eu falo muito sobre trabalho, sobre essa necessidade atual de trabalhar muito, de ter muito resultado. Esse livro é gostosíssimo de ler. Pô, vamos marcar um episódio depois pra falar de Freud. Vamos? Vamos ler aqui, debruçar aqui. Tu tá precisando ler, mano. Vamos marcar uns jogos da Copa do Mundo pra gente assistir junto ou depois. Hã? Já É, leu não já, sabe, Robertinho? Eu tenho o livro há muito tempo. Eu comprei no Você lançamento. leu o livro, pô, velho? Comprei no lançamento. Pô, mano. Robertinho é meu fã, não é igual você Eu não, sou Rodrigão. fã de verdade, né? Eu sei. Não, eu sou seu fã. Para com isso, sabe? Cê é. Não é igual você, não. Hã? Não, eu vou ler. Eu ganhei hoje o livro. Eu Ganhou, vou né? ler. Eu comprei, fui lá, fiz a minha parte, olha, eu tenho que comprar abençoou. esse livrão aqui. Tá bom, tá bom. A gente tem que ajudar quem é bom. E ajudar tem que isso, é ir honrar. lá, pegar o livro, se inscrever no canal, dar like, seguir nas redes sociais, tudo isso é ajudar quem você gosta. Ó, a gente tem um superchat aqui na noite, não sei como é que tá de live Pix aí, mas o Casal Detalhes Acessório mandou aqui. Doutora Andréia, seus conteúdos têm nos ajudado a lidar com a ansiedade no mundo dos eventos. Gratidão. Ó, que Marcos coisa boa. e Ludmila, Abraço, Marcos. Abraço, Ludmila. pessoal lá de Brasília. Ó, que legal. É isso. Vou falar nisso, tem uma amiga minha, ela é psicóloga lá em Brasília. Até depois eu tenho que A olhar Múria? melhor o que ela quer. Ela me pediu assim, que quando você viesse me conversar com você, que ela quer fazer um curso, porque ela quer aprender a falar até mais dentro do profissional dela. Porque ela falou assim, pô, o psicólogo é muito engessado, o psicanalista é menos, eu quero pegar umas dicas com ela, fazer o curso dela e tal. Eu falei, vou ver se tem algum curso dela e te passa aqui. Ué, eu te passo. Ela é uma psicóloga de lá e tá Mas muito tem um curso dos interessada no seu meninos trabalho. que fizeram que fazem a minha produção. Os meninos dão um curso sobre branding, marca pessoal, posicionamento digital. Eu vou passar pra ela então, Bem você legal. me passa que eu vou falar com ela. Daí, obrigado. Eu que agradeço estar com vocês aqui, é sempre uma honra, é um bate-papo gostoso demais. E desculpa se a gente foi indelicado em algum momento. Em nenhum acho que momento, em qual momento você Não tá foi a falando? intenção. Não, isso foi a antes de Renata ligar as mandou câmeras, mensagem foi que antes de falou ligar as que câmeras. vou conversar com você sério. Não sei o que a Renata quer, mas ela mandou uma mensagem. Ixi, Ih, lembro faz que o fechou pra negócio lá do você. supermercado, mano. Você esqueceu de Ó, pedir as ó, compras. ó quem aceitou também conversar com você, ó. Aceitou não, pediu pra fazer um episódio com você. Quem? Pablo Marçal. Ó, bora. Tu Vai mesmo? Tu Vou, vai? Só agendar. Sério mesmo? Bora. Ele vai querer instalar O Drive. o M da mentalidade, ó. Ah, No- vamos ver quem vai instalar em quem. Não, vamos Eu não quebrar sei. o Marçal. Não, o lá. negócio é o Vamos quebrar seguinte: Marçal. uma coisa que eu sei da André é que se ele quiser usar a Andréia, não vai funcionar. Não adianta querer usar Ela a é Andréia. blindada, viu, de narcisistas. Meu filho. Ela Você é não blindada. pega não, Marçal. Narcisista não pega ela.